Nascemos em um mundo de sistemas, teias complexas de poder e controle disfarçadas de ordem e progresso. Desde o momento em que damos nosso primeiro suspiro, somos inseridos em uma rede intricada de regras e expectativas que moldam nossas vidas. Um desses sistemas é a educação, uma instituição aparentemente benevolente que promete conhecimento e oportunidade. Desde cedo, somos ensinados que a escola é o caminho para um futuro brilhante, um lugar onde podemos descobrir nossos talentos e potencial. No entanto, por baixo dessa fachada reside uma realidade cruel. A promessa de um futuro melhor muitas vezes esconde a verdade sobre as intenções reais do sistema educacional. O sistema educacional moderno, como um esquema de pirâmide, prospera em uma estrutura hierárquica, perpetuando a desigualdade e servindo aqueles no topo. Aqueles que estão no poder usam a educação como uma ferramenta para manter sua posição, enquanto os outros lutam para subir na hierarquia. Desde tenra idade, somos colocados nessa escada educacional, incentivados a subir em direção ao sucesso. Cada degrau representa um novo nível de conquista, mas também um novo nível de pressão e expectativa. Dizem-nos que boas notas, diplomas prestigiosos e empregos bem remunerados são os marcadores de sucesso, as chaves para uma vida plena. Acreditamos que, ao alcançar esses marcos, garantiremos nossa felicidade e segurança. Mas e se essa busca for uma ilusão, uma escalada cuidadosamente orquestrada em direção à ideia de sucesso de outra pessoa? E se, ao perseguir esses objetivos, estivermos apenas seguindo um caminho pré-determinado que não leva à verdadeira realização? E se o verdadeiro propósito desse sistema não for empoderar, mas criar uma força de trabalho complacente, facilmente manipulada e controlada? Um exército de trabalhadores que não questionam, que aceitam seu lugar na sociedade sem resistência. O sistema educacional, como o conhecemos, não foi projetado para cultivar pensadores livres, inovadores ou revolucionários. Em vez disso, ele molda indivíduos que se encaixam perfeitamente nas engrenagens da máquina social. Ele foi projetado para produzir trabalhadores obedientes, engrenagens na máquina da sociedade industrial. Desde a Revolução Industrial, a educação tem sido usada para preparar indivíduos para o trabalho repetitivo e monótono das fábricas. Este sistema valoriza a conformidade em detrimento da criatividade, a obediência em detrimento do pensamento crítico e a memorização em detrimento da verdadeira compreensão. Os alunos são treinados para seguir instruções, não para questionar ou inovar. É um sistema que recompensa aqueles que seguem as regras, não aqueles que as questionam. Aqueles que ousam desafiar o status quo são frequentemente marginalizados, enquanto os conformistas são celebrados e promovidos. A verdadeira mudança só pode vir quando começamos a questionar essas estruturas e buscar um caminho diferente. Para entender a natureza manipuladora do sistema educacional, precisamos primeiro entender suas raízes históricas. O sistema escolar moderno, com sua ênfase em testes padronizados, currículo rígido e estrutura hierárquica, tem suas origens na Revolução Industrial. Essa era exigia uma força de trabalho obediente e disciplinada, capaz de seguir ordens e realizar tarefas repetitivas. As escolas foram transformadas em fábricas, produzindo graduados em massa, equipados com as habilidades necessárias para a era industrial. Este modelo, no entanto, sobreviveu ao seu propósito. Vivemos em uma era de rápido avanço tecnológico, uma era que exige criatividade, pensamento crítico e adaptabilidade. No entanto, o sistema educacional permanece em grande parte inalterado, apegando-se a métodos desatualizados e produzindo graduados mal preparados para os desafios do século XXI. Uma das ferramentas mais insidiosas desse sistema são os testes padronizados. Esses testes, muitas vezes apontados como medidas objetivas de inteligência e aptidão,
servem como guardiões, determinando o acesso às oportunidades e moldando as trajetórias de inúmeras vidas. No entanto, esses testes medem uma gama limitada de habilidades, priorizando a memorização mecânica e o pensamento formulista, em detrimento da verdadeira compreensão e análise crítica. Além disso, os testes padronizados são frequentemente enviesados culturalmente, prejudicando estudantes de origens marginalizadas e reforçando as desigualdades existentes. Esses testes não medem inteligência, eles medem conformidade. São ferramentas de conformidade, destinadas a recompensar aqueles que se encaixam perfeitamente nos parâmetros estreitos do sistema. O próprio currículo é frequentemente cuidadosamente elaborado, omitindo ou minimizando informações que desafiam o status quo. A história é reescrita, higienizada e apresentada através de uma lente estreita, muitas vezes glorificando os vencedores e silenciando as vozes dos oprimidos. As habilidades de pensamento crítico são subdesenvolvidas, substituídas pela memorização mecânica e aprendizagem passiva. Os alunos são ensinados a aceitar informações passivamente, a memorizar fatos sem questionar sua validade ou explorar perspectivas alternativas. Essa falta de engajamento crítico cria uma população facilmente manipulada por propaganda e desinformação, incapaz de discernir a verdade da falsidade. Os paralelos entre o sistema educacional e um esquema de pirâmide tornam-se ainda mais evidentes quando consideramos a ênfase na competição e na conquista individual. Os alunos são colocados uns contra os outros, competindo por notas, elogios e reconhecimento. Essa competição constante fomenta um senso de escassez, criando a ilusão de que existem apenas oportunidades limitadas disponíveis. Essa mentalidade beneficia aqueles no topo da pirâmide, aqueles que controlam os recursos e oportunidades. Isso cria uma força de trabalho que é facilmente explorada, disposta a trabalhar longas horas por pouco salário, constantemente buscando a promessa ilusória de ascensão social. As consequências desse sistema são abrangentes. Ele cria uma sociedade de indivíduos mal preparados para pensar criticamente, desafiar a autoridade ou vislumbrar futuros alternativos. Ele perpetua a desigualdade social e econômica, garantindo que aqueles que nascem em privilégio permaneçam no topo da pirâmide. Ele sufoca a criatividade, a inovação e a própria essência do que significa ser humano: questionar, explorar, criar. Chegou a hora de nos libertarmos desse sistema ultrapassado e opressor. Felizmente, vivemos em uma época em que caminhos alternativos para a educação estão surgindo. A internet, com seu vasto repositório de conhecimento e recursos, oferece uma ferramenta poderosa para a aprendizagem autodirigida. Cursos online, vídeos educacionais e comunidades virtuais fornecem acesso à informação e oportunidades de aprendizagem antes inimagináveis. Não estamos mais confinados às limitações da sala de aula tradicional. Temos o poder de curar nossa própria educação, explorar nossas paixões e aprender em nosso próprio ritmo. Isso não quer dizer que a educação tradicional seja inerentemente ruim ou que todos devam abandonar completamente a educação formal. Reivindicar sua educação significa assumir o controle de sua jornada de aprendizagem. É sobre questionar o status quo e buscar novas maneiras de crescer e aprender. Seja por meio de estudo independente, grupos de aprendizagem comunitária ou programas educacionais inovadores, existem inúmeras maneiras de adaptar sua educação para atender às suas necessidades e aspirações únicas. O objetivo é capacitar você a se tornar um aprendiz ao longo da vida, alguém que seja adaptável, criativo e equipado para prosperar em um mundo em constante mudança. Vamos abraçar esta oportunidade para transformar a forma como aprendemos e, em última análise, como vivemos.